em particular a questão da escoliose, e tenham a certeza que hoje não será diferente disso. Antes de dar início às atividades programadas para hoje, gostaria de expressar meu sincero agradecimento a todos os presentes que estiveram aqui no seminário, as participantes que vieram e enriqueceram as nossas discussões, proporcionando debates produtivos e ampliando a compreensão de todos sobre o tema. Sabemos que a qualidade de um evento como esse deve, em grande parte, ao empenho e dedicação dos palestrantes que generosamente compartilharam suas experiências e pesquisas conosco. Seus conhecimentos nos tornam mais capazes de enfrentar os desafios presentes da saúde da coluna da mulher. Neste último dia do seminário, continuaremos a explorar aspectos importantes relacionados à saúde da coluna da mulher e à escoliose, com palestras e debates que certamente irão enriquecer ainda mais o nosso conhecimento sobre o assunto. Encorajo a todos a aproveitar ao máximo esse dia, participando ativamente, fazendo perguntas aos palestrantes e compartilhando suas próprias experiências. Juntos podemos promover uma maior conscientização sobre a importância da saúde da coluna da mulher e trabalhar em conjunto para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por esta condição. Aproveitem o último dia do seminário e eu gostaria também de aproveitar para agradecer aos vereadores de Praia Grande que nos ajudaram a chegar até aqui. Embora eles ainda não conseguiram vir, porque ontem foi dia de sessão, foi um dia bem turbulento na Câmara Municipal, por ser a última sessão do semestre, né? Mas eu creio que mais tarde, com certeza, alguns vereadores vão fazer a visita aqui, mas graças a eles também que tudo isso pôde acontecer, porque se a Procuradoria Especial da Mulher existe na Praia Grande e funciona da forma que funciona, é porque eles me apoiam, né, e apoiam as outras vereadoras. Eu também gostaria de agradecer a prefeita Raquel Kine, que também sempre apoia os projetos da Procuradoria Especial da Mulher. Eu gostaria de agradecer em especial o secretário de Turismo, o secretário de Saúde que esteve aqui na abertura do cerimonial. Eu acho que gratidão nunca é demais, né? As faculdades responsáveis trouxeram seus alunos, secretário de Segurança Pública, que trouxe os alunos da Guarda Civil também para participar das palestras, porque, para quem não sabe, 90% dos guardas e policiais, eles têm problemas de coluna devido ao peso que eles carregam, né, do revólver, do colete, enfim, também da questão de ficar sentado muito tempo nas viaturas. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, agradecer quem merece os agradecimentos. Eu fico muito feliz porque a gente conseguiu trazer para a cidade de Praia Grande os melhores especialistas do Brasil. Em todos os sentidos, quando a gente trata de coluna vertebral e escoliose. Eu fico com receio de falar, que eu tô sem um panfleto, de falar o nome de alguns e acabar esquecendo, né, o nome de todos. Mas eu quero agradecer a doutora Patrícia, a doutora Maria Lúcia, que vieram do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos com o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Coluna, que vai ser o primeiro a ministrar a palestra. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, obrigado por ter vindo. O doutor Gabriel, o nosso querido nutrólogo, que também vai palestrar hoje, né? Então, hoje a gente está enriquecido de pessoas com renomes. Então, aproveitem a palestra, aproveitem o terceiro dia de palestra e último, e sejam todos bem-vindos ao primeiro seminário regional da saúde da coluna da mulher e escoliose. Deus abençoe a todos. Boa sorte. Teremos agora um vídeo gravado do Dr. Elton Luiz Delfino, ele que é professor titular do Departamento de Ortopedia e Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coluna,
mestrado e doutorado em ortopedia e traumatologia pela Universidade de São Paulo e graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí em 1979. O tema que ele traz, projeto de tese, tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral, análise clínica epidemiológica das consequências do subfinanciamento. Eu agradeço o convite para participar do evento. Infelizmente, não pude comparecer pessoalmente e espero que com essa gravação eu possa transmitir a ideia e os conceitos do trabalho que nós temos realizado no âmbito do tratamento das deformidades. O tema que eu vou apresentar está relacionado às consequências do subfinanciamento da saúde para os pacientes com deformidade da coluna vertebral. Vamos começar falando do assunto, né, mostrando um caso real. Um paciente de 13 anos de idade que chega até o centro de referência com essa deformidade grave, como vocês estão vendo, consequência, né, de toda a dificuldade de ser atendido pela gestão do nosso sistema de saúde. Bom, esse paciente ele foi encaminhado, foi atendido, foi realizado o procedimento cirúrgico, que vocês estão vendo aí, uma fixação se estendendo por toda a coluna, coluna torácica e lombar, incluindo o sacro, que é o procedimento clássico para o tratamento dessa deformidade. No entanto, apesar do problema ter sido resolvido, aparece um outro problema, que é fruto do subfinanciamento. Aí vocês percebem em números o que o SUS paga em termos somente de implantes para esse paciente e o que foi gasto. Então existe aí um déficit, na época, esse é um caso já antigo, um déficit do tratamento realizado, do que se gastou com o tratamento e aquilo que foi realizado. Então, apesar desse paciente ter sido atendido na nossa instituição, o tratamento representa um problema, porque é um déficit que a instituição tem que arcar. Bom, aqui um outro exemplo, paciente com deformidade, encaminhado para tratamento, foi realizado o tratamento, e quando se analisa o que foi gasto, o que é ressarcido, também existe um déficit de pagamento. Aqui um outro exemplo, deformidade grave, de coluna, encaminhada para tratamento, foi realizada a fixação com os materiais que vocês estão vendo, e quando apresenta a conta, também um déficit de pagamento. Então percebam que muitas vezes, né, aqui mais um exemplo, um paciente com uma neurofibromatose, caso grave, também existe um déficit naquilo que é realizado e naquilo que é ressarcido. Outro caso grave, enfermidade muito grave, vai para um centro de referência, é realizado o tratamento e existe um déficit. Então, isso é uma relação custo daquilo que é pago, percebam em amarelo aí, o déficit no ressarcimento. Então, mesmo aqueles centros onde é realizado o tratamento, existe um problema com relação àquilo que a gestão do sistema de saúde paga. Aqui, um outro lado do problema, é aquele paciente que foi encaminhado, né, ficou na fila de espera, a deformidade piorou, como vocês estão vendo aí, durante a espera do tratamento. Então, aqui não houve um problema de déficit de pagamento, mas é um déficit de tratamento. Então, é um paciente que fica nessa situação enquanto aguarda tratamento. Perceba a deformidade grave enquanto aguarda o tratamento, que é um dos problemas sérios que até hoje acomete o nosso sistema, que é
a fila de espera, que eu não sei se fila de espera é o termo correto, porque a espera é quando o tratamento acontece, e muitos desses tratamentos acabam não ocorrendo. Aqui outros exemplos de pacientes que ocorreu uma piora da deformidade enquanto aguardavam cirurgia. Então vocês percebem que o problema do subfinanciamento dos pacientes, especialmente aqueles com deformidades muito complexas da coluna vertebral, eles têm dois ramos aí, com um déficit de pagamento ou um déficit do tratamento. Então tudo isso é fruto do subfinanciamento, dentre outros fatores, para o tratamento das deformidades graves, como vocês estão vendo esses exemplos, casos reais que ocorrem. Então, há muito tempo atrás, enfrentando esse problema, nós resolvemos realizar um estudo, né, com uma amostra de pacientes em lista de espera, para estudar as consequências da espera e as consequências econômicas da realização do tratamento. Esse estudo, inclusive, serviu de tese do Dr. Mário Bressan Neto, que fez a sua tese de mestrado, baseado nesse material que eu vou apresentar. Então, em 2013, foram estudados 60 pacientes que estavam aguardando a cirurgia de deformidade da coluna no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão. Então, foram 60 pacientes, 20 do sexo masculino, 40 do sexo feminino, com a idade que variou de 3 a 23 anos, com a média de 13 anos e meio. O que nós estudamos na amostra de paciente foi a idade, o sexo, o diagnóstico, a cidade de origem do encaminhamento, o tempo entre o encaminhamento e o atendimento, se foi realizado o tratamento prévio, o tempo de espera para o tratamento cirúrgico e o motivo da espera para a realização do tratamento. Então, são parâmetros aí intimamente relacionados ao problema da espera. Então, aqui, analisando a origem dos pacientes, vocês percebam que a grande maioria é próxima, né? São pacientes encaminhados em todo o Brasil. Dá para perceber que é um problema local, né? O mapa mostra a regional de saúde, que está ligada à região de Ribeirão Preto, onde a maioria dos pacientes residiam. Então, o problema é local, e alguns saindo fora do âmbito da regional da saúde, mas mostrando que realmente o problema é local. Nós estamos aí com uma amostra que representa o Brasil, um problema realmente local. E acredito que se fizer o mesmo levantamento em outras regiões, o resultado será muito semelhante. Com relação à etiologia das deformidades, né, predomina aí a muscular, a congênita, seguida pela idiopática, né, um espectro aí das deformidades que atingem os pacientes. Bom, o primeiro tópico examinado, o primeiro parâmetro, era a espera pelo atendimento no centro de referência. Tá? Então, quanto que demorava o paciente ser atendido no centro de referência. Então, vocês observam aqui, mostrando o atendimento local, quer dizer, isso aqui é o PI, esse pedido de interconsulta. Então, percebe que é rápido, né? O tempo, quando é local, é muito pequeno. E aqui vocês percebam a demora, né? No máximo 48 meses para o paciente ser encaminhado. Uma média de 8,5 meses, só para encaminhar da origem para o centro de referência. Então, isso já mostra aí uma deficiência do sistema. Aqui mostrando se houve tratamento no local de origem. Não. Tá? 75% não receberam tratamento algum. Então, o local de origem não trata, e quando encaminha, o paciente demora para ser atendido no centro de referência. É isso que essa amostra dos 60 pacientes apresentaram. Bom, agora, já dentro do centro de atendimento, a espera pelo material cirúrgico, né? A espera pelo tratamento cirúrgico estava relacionada a material? Não. E quando estava relacionada a limitações de material,
vocês percebam que o período é muito maior. Por que essa limitação? Porque são materiais necessários para ser realizada a cirurgia, como eu mostrei no começo, e que não são ressarcidos pela gestão do sistema de saúde. Então, a espera pelo tratamento cirúrgico, quando o material não é disponibilizado, demora muito mais. Bom, então aí, resumindo, quer dizer, uma grande espera para ser encaminhado e uma grande espera para a cirurgia ser realizada, e relacionada ou não à disponibilidade de material. Aqui, analisando a progressão da curva naqueles pacientes aguardando cirurgia, vocês percebam que em todos houve aumento, aumento de modo significativo. Está mostrando aí a média inicial era de 61 graus, passando por 80 graus na média final. Isso implica uma cirurgia mais complexa e com mais complicações, com maior custo. Estamos exemplificando mais uma vez um dos casos mais graves. O paciente ficou na fila esperando 13 anos para cirurgia e não foi realizado, olha o que resultou. Com esse trabalho, nós conseguimos um financiamento para o estudo e nós comparamos a fila de espera com os tratados. Então, aqui, do lado esquerdo, vocês observam os pacientes que foram operados, os pacientes da fila de espera, e mostrando, de acordo com a avaliação da Escolhões Emergente Society, que é o outcome deles, uma melhora no ângulo de cópia. Então, vocês percebam aqui, a fila de espera, o ângulo piorou, o operado, o ângulo diminuiu. O paciente da fila de espera, basicamente o outcome com o score mais baixo e os operados com o score maior. Então, vocês percebam a vantagem do tratamento, que melhora não só a gravidade da curva, mas também o questionário de qualidade de vida dos pacientes. Mostrando aqui um caso que piorou na espera. Esse aqui é um caso operado que melhorou. Acho que fica nítido, não só pelos scores, mas pelas imagens, que demonstrar a vantagem do tratamento. Aqui exemplos de pacientes que pioraram a deformidade quanto ao cardápio, e exemplos de pacientes operados, mostrando a diferença de resultado. Percebam deformidades graves, tratamentos complexos e que necessitam de grande quantidade de material especial, mas são deformidades realmente muito complexas. Bom, então, fica nítido que você tratar um caso mais precoce, mais simples, você tem maior correção, menor tempo cirúrgico, menor sangramento, menor porcentagem de complicações e menor custo. Então, justificando aí que vale a pena realizar o tratamento. Aqui mostrando a fila de espera e os operados. É lógico que a fila de espera, o custo foi menor. Você analisa só o lado financeiro. O operado você gasta mais com implantes, com cirurgia. Aqui não considerando o pagamento do médico, porque nós trabalhamos numa instituição que não somos remunerados por procedimento. Então fica nítido que quando opera, gasta mais, mas também você tem um resultado clínico e radiográfico superior. Bom, para concluir tudo isso que eu mostrei, fazer algumas reflexões. Nós temos no tratamento hoje essa tríade, que é o médico, que ele se baseia em evidência científica para suportar o tratamento. Ele tem a responsabilidade do tratamento. Você tem o paciente, que também procura maior evidência disponível e para facilitar a decisão do custo-efetividade. E o papel do gestor seria melhorar a qualidade de tratamento e facilitar o custo-efetividade. Então, essa tríade nem sempre é tão fácil. Por um lado, você tem o paciente, tem toda essa propaganda do sistema de saúde, que é integral, que é público, que é universal, saúde para todos, mas na prática, quando ele necessita de um tratamento mais específico e se vê nessa situação, ele vê que a coisa não funciona assim. Aí, do outro lado, você tem o gestor, que ele tem que trabalhar com a qualidade e com o custo. Então, isso aqui é uma cópia que eu retirei do material fornecido,
mostrando aí que o gestor está olhando o lado financeiro. E a gente até entende, porque ele tem essa limitação de orçamento, mas, por outro lado, o problema mais grave está aí. Tá? E você tem um médico, que além de toda a responsabilidade do tratamento, tem responsabilidade penal. Então, essa tríade é muito difícil de ser resolvida. Então, só para encerrar, o subfinanciamento ele leva a esses dois problemas. Ou você trata e gasta muito, o sistema de saúde não suporta, ou não contempla, ou você não gasta nada e fica uma fila de espera, deixando pacientes nessa situação. Aqui, cópia, a gente já vem lutando contra isso ali faz tempo, né? E chegou um momento aqui que o hospital fechou o ambulatório, né? E isso aqui foi um ofício que eu recebi da administração do hospital, assim sendo, reforçando que esse hospital não tem condições de suportar nas condições atuais a realização de procedimentos de grande porte. Por quê? Porque o hospital recebia pacientes da regional de saúde e aquilo que era ressarcido era um valor muito inferior ao que o hospital gastava. Então, para concluir, pacientes com deformidade, ele é encaminhado a um centro de referência, aqui em local, demorou até 48 meses só para ser encaminhado. Quando ele chega, ele é atendido, e mesmo atendido, ele entra numa fila de espera muito longa, aguardando a cirurgia. E aí aquilo que eu sempre repito, será que isso é fila de espera? Fila de espera é quando você espera alguma coisa que vai acontecer. E muitos desses pacientes, eles acabam não sendo tratados, né? O que é motivo aí de judicialização. Então, esse era o material que eu tinha para apresentar, espero que eu tenha trazido alguma contribuição. Esse problema realmente é grave, né? É uma pena que não posso estar aí pessoalmente para discutir mais sobre o assunto. A Sociedade Brasileira de Coluna hoje tem um programa tentando auxiliar no desenvolvimento para melhorar essa fila de espera e parabenizo vocês aí pela iniciativa de trazer o assunto à tona, porque ele tem que ser discutido. Isso é um problema real que nos afeta como profissional, afeta os pacientes e é realmente um grande problema a ser resolvido na área da saúde. Muito obrigado pelo convite e peço desculpas mais uma vez por não estar presente, mas espero que possa ter levado a mensagem do problema e a maneira como nós temos aí conduzido a todos vocês. Muito obrigado, um bom evento a todos. Passamos então à palestra do Dr. Robert Meves, com o tema Tipos e procedimentos cirúrgicos para escoliose, implicações clínicas e públicas do adiantamento do tratamento cirúrgico da escoliose. Obrigado. Bom, inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, toda a comissão organizadora, o pessoal da Priscila, para falar um pouco sobre a deformidade, diagnóstico, os tipos de tratamento hoje disponíveis com uma visão mais médica, ou seja, cirúrgica e de órtese. Não vou falar em relação ao tratamento com enfoque da fisioterapia, que faz parte do tratamento, com evidência científica robusta, porque é a área da Priscila, então não vou falar para não ter overlap ou coincidência, tá? Eu acho que se clicar na lateral ali, eu acho que fica aberto como slide, né? Aí eu acho que pode apresentar ou dessa forma também. É possível também. Eu vou pedir para passar. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Para cá? Tá bom. Ótimo. Bom, inicialmente eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da escoliose. O diagnóstico da escoliose é clínico, então não tem nenhum exame, prova de função respiratória, ou biópsia, ou exame de sangue para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito pela inspeção estática. Então, a inspeção estática já tem alguns dados
que você já fazem pensar no diagnóstico, e o diagnóstico de certeza, hoje em dia, assim, o diagnóstico de certeza da escoliose é uma radiografia que chama panorâmica da coluna vertebral. E quando se tem mais de 10 graus de angulação, se faz o diagnóstico. É um valor que foi definido por uma sociedade que mais estuda escoliose, que é a Scoliosis Research Society, que foi criada em 1966 nos Estados Unidos. Tá? E o Brasil, com nossos mentores da época de 65, da década de 60, com o Valdemar de Carvalho Pinto, participaram de todo esse desenvolvimento. Então, para você indicar essa radiografia, claro que a gente vai fazer radiografia de todo mundo, né? Quando você tem a suspeita clínica pela inspeção estática e quando você solicita essa radiografia. Uma forma simples de você ver são as assimetrias. A assimetria, por exemplo, um ombro desnivelado, um ombro direito maior do que desnivelado em relação ao ombro contralateral, é uma suspeita. Se você tem uma assimetria do triângulo de Talhe, o que é a assimetria do triângulo de Talhe? O Talhe é que hoje em dia não se faz mais roupa, né? Não é nenhum autor, né? É a parte entre o braço e o antebraço e o flanco aqui da região medial. Então, quando você vê de costas esse triângulo do braço com o tronco da adolescente, do paciente com deformidade, está assimétrico, é um dado que chama assimetria do triângulo de Talhe. Isso chama atenção também na inspeção estática. E uma queixa que chama muita atenção, principalmente nos adolescentes, e os pais geralmente bem chateados, dizem, puxa, eu não sabia que ela tinha uma deformidade dessa, etc. Porque a deformidade ocorre muitas vezes no estirão da adolescência. No estirão da adolescência ela cresce muito, né? E quando o adolescente vai amarrar o tênis ou fletir o tronco, aparece uma giba, que é como se fosse uma corcunda mesmo. Então, assim, puxa, mas não é um desvio lateral da coluna? Na verdade, existe inclinação, só que a vértebra roda também, né? Então, além do desvio lateral, a vértebra roda e roda junto à costela. E essa costela dá essa aparência de giba, né? E que é a queixa principal estética, geralmente, do adolescente. Fala assim, nossa, você dá um calombo aí nas costas quando você flete o tronco, quando vai ficar de roupa, etc. Né? Então, isso acaba chamando a atenção. E aí, fazendo esse diagnóstico, se pede a radiografia, e quando ela passa de 10 graus, se chama ângulo de Cobb. O que é esse ângulo de Cobb? Nada mais é do que você pegar na radiografia de frente as vértebras mais inclinadas. Aí você mede o ângulo por trigonometria básica, né? Você mede esse ângulo, se passa de 10 graus, faz o diagnóstico de escoliose. É simples assim, tá? Então o diagnóstico já tem definido esse valor. Porque abaixo de 10 graus, 9, 8 graus, é muito frequente todo mundo ter um pequeno desvio lateral na coluna. Isso é constitucional. Às vezes é normal ter uma discrepância das pernas. Eventualmente você tem meio centímetro, 1 centímetro de diferença, que não é relevante para o paciente e produz esse desvio lateral da coluna. Então o diagnóstico é definido como 10 graus. Tá? O que vale pensar nesses screenings. O que são os screenings? Já que é tão fácil fazer esse diagnóstico, por que a gente não treina nossos professores de educação física para ver essas alterações e fazer o diagnóstico precoce? Que medicina, como escoliose e outras afecções, quanto mais cedo você fazer o diagnóstico, mais fácil o tratamento, né? Então você pode treinar, e muitas vezes as prefeituras fazem esses cursos em São Paulo, até saiu como uma lei em São Paulo, que é o teste de minuto. O que é esse teste de minuto? Que é a manobra que a gente conhece em medicina como manobra de Adams, que nada mais é do que pedir para o paciente fletir o tronco como se fosse pular na piscina, assim, flete o tronco. Aí se você vê essa giba, que é essa rotação da vértebra, e aparece essa corcunda na região lateral, você fala assim, puxa, tem um sinal de escoliose, envia para o médico, ortopedista, e o ortopedista faz a radiografia e pode tratar. Por que é importante o diagnóstico precoce? O que já é estabelecido na literatura? A gente tem muita informação daqueles trabalhos da década de 50, 40, quando não se tratava. E a gente já sabe o que acontece nos pacientes não tratados. Um ponto que já é estabelecido é que a deformidade cresce conforme o crescimento do paciente, naquele estirão, né? Da fase de criança, pré-adolescente e adolescente, principalmente na fase da adolescência. Então, é uma correlação
Se você não faz o tratamento nessa fase, o risco de você ter uma curva aqui para frente rapidamente é muito alto. Medicina, a gente fala em risco, né? Não é uma a ciência da saúde, ciência e medicina não é uma ciência exata. Não acontece 100%, a gente trabalha muito com estatística, né? Mas, então, a observação é sempre importante. Cada caso é um caso. A gente já sabe que quando está na fase do crescimento, geralmente é quando se piora a curva. E o que já é estabelecido? Né? Nesses trabalhos antigos que se observavam, sabiam que o que se mostrava que essas deformidades muito graves, além de ter um problema estético, né? Mostraram que são pacientes que tinham problemas ocupacionais, problemas de autoimagem muito grande, que é um problema mesmo, né? Problema estético. Mas tem uma questão de saúde também. Quando a curva é muito grave, ela começa a alterar a caixa torácica, ela fica deformada. E o pulmão, ele não expande corretamente. Isso sobrecarrega muito o lado direito do coração, que é onde ele bomba sangue para o pulmão. E essa restrição acaba cansando e levando uma insuficiência do lado direito do coração. E o paciente tem um problema que chama, o termo técnico é corte pulmonar. E isso leva a falência cardiorrespiratória precoce. Então são pacientes que evoluem com óbito precoce. E é uma morte evitável, mas se você tratar, parar de crescer a curva por meio de cirurgia, colete, você evita de uma mortalidade muito grande, dor na coluna. Muitas vezes essa deformidade crescer muito, ela pode pinçar os nervos ali, dar muita dor, isso leva um impacto de saúde muito grande. Então, quais são os tratamentos que existem hoje em dia? Existe, basicamente, é claro que cada caso é um caso e o tratamento muitas vezes envolve sempre uma avaliação médica, à la carte, ou seja, cada paciente, mas até os 20 graus nós podemos observar, assim, puxa, mas que tratamento? Às vezes os pacientes ficam ansiosos, vai fazer só fisioterapia, observar até os 20 graus? Sim, é um tratamento, porque se você observar e você detectar uma piora, você muda a conduta. Então, o tratamento é observar, pedir para adolescente ou criança voltar a cada 6 meses no consultório e fazer uma radiografia controle. Piorou, você pode passar para outra etapa. Dos 20 a 40 graus, existe a opção das órteses. E até recentemente, início de 2000, existe até uma discussão, qual que é a evidência científica do colete em relação a não usar o colete? Porque o colete é um problema, né? Principalmente aqueles coletes mais antigos, que era o Milwaukee, que foi criado nos Estados Unidos para deformidades neuromusculares, que vem até aqui em cima, né? Então, a adolescente não usava aquilo, parecia Robocop, bullying na escola, então é muito difícil utilizar. Hoje, as órteses evoluíram muito, então, a grande maioria dos casos, você consegue colocar uma órtese tóraco-lombosacral de plástico, que é debaixo da roupa. Então, facilitou muito a aderência das adolescentes. E antes desse estudo do Weinstein, que saiu no New England Journal of Medicine, muitos colegas falaram assim, não vamos tratar 20 e 40 graus, não leva um impacto muito grande para adolescente, a evidência é baixa, então a gente espera, se passar dos 40 graus, cabelo cirúrgico, se opera, né? E tinha esse debate por esse grau de incerteza, como hoje em dia já se sabe das palmilhas, né, para pé plano, a gente caiu a evidência em relação às palmilhas, né? Mas o colete também, mesma coisa. Então, muitos colegas falam assim, vamos observar, etc. Aí foi feito um grande estudo que sorteou. Quando você tem uma dúvida, não é antiético você sortear um tratamento. Você convida adolescente, convida os pais, fala assim, olha, existe uma incerteza em relação ao uso do colete. Então, vocês querem participar desse estudo para ajudar no conhecimento da humanidade? A gente vai sortear se sua filha vai usar colete ou não. E aí foi feito um grande estudo com vários centros, coordenado pelo Dr. Weinstein, e ele conseguiu um grande número de pacientes que começou a observar, inclusive com um colete especial, que media a quantidade de tempo que a adolescente utilizava o colete. E o estudo foi correndo, né? Só que no meio do estudo teve que parar, o comitê de ética falou assim, vamos ter que parar, por quê? Era evidente que os pacientes que estavam usando o colete, era uma intervenção que parava o crescimento da curva. Então se parou. Então, desde esse trabalho, é antiético você não oferecer esse tipo de tratamento para os pais, adolescentes com curvas entre 20 a 40 graus. Porque pode ser que o colete não segure, pode ser, mas vai ter uma evidência robusta já
que o colete ele é uma intervenção eficaz. Então, a crianças e adolescentes com curvas moderadas, entre 20 a 40 graus, o uso do colete ele é indicado. E a cirurgia? A cirurgia tem uma história interessante, porque antes desses implantes que o Dr. Elton mostrou, que são mais modernos, existe o tratamento, que nada mais é o tratamento que quer fazer uma fusão entre as vértebras para parar o crescimento da curva. E como a gente faz essa fusão cirurgicamente? A gente vai nas articulações, correntiza, ou seja, quebra, entre aspas, as articulações para ficar uma fusão óssea na região da curva. E antes não tinha os implantes, então na década de 60 abria o paciente e colocava um gesso depois, imagina só, ele ficava deitado ali. Então os resultados não eram tão bons, né? Até que alguns autores na época até não recomendavam o tratamento cirúrgico. Depois da década de 70, mais ou menos, foi criada a haste de Arrington, que é uma haste que, além de corrigir, segura um pouco a sua fixação. Aumentou ainda mais a fixação e a artrodese, mas precisava no pós-operatório de gesso. Depois foi adicionado umas amarrilhas posteriores que fixavam a parte posterior da vértebra, aumentando melhor ainda a fixação. E por fim, hoje, esses implantes com múltiplos pontos de segmento conseguem segurar a sua correção e conseguem segurar até o organismo de fazer a fusão óssea, que demora por volta de 6 meses, 6 a 8 meses. Depois, o implante pode até tirar, se você quiser, não é a nossa rotina tirar, só se tiver algum problema, mas senão a gente deixa um implante. Então, cresceu, os resultados cirúrgicos melhoraram muito, tanto do ponto de vista estético e funcional. Então, já é estabelecido hoje que o tratamento cirúrgico nessas curvas acima de 50 graus respondem muito bem ao tratamento cirúrgico, dando a história natural da evolução. Então, isso é um resuminho aí do tratamento, tá? Ou seja, são intervenções que já são estabelecidas, que mudam a estrutura natural e de qualidade de vida. Só que a gente tem esse problema da lista de espera, não tanto da escoliose, tem catarata, problema auditivo, não só no Brasil, né? Todo o Estado que fornece saúde universal e gratuita tem uma lista de espera. Não tem lista de espera para fígado. Só que da escoliose é um problema, né? Como esse subfinanciamento. Então, o objetivo da Sociedade Brasileira de Coluna foi pegar os centros de treinamento de todos os médicos que tratam a escoliose, que são credenciados, e convidar para o estudo multicêntrico, como o Einstein fez em relação aos coletes. E o nosso convite foi o seguinte: vamos fazer um levantamento, um diagnóstico, por que tem uma lista de espera tão grande, quais são as causas desse retardo do tratamento, para sugerir políticas públicas. Tá? Você fala assim, puxa, mas é utopia, não vai resolver esses casos, mas pelo menos para racionalizar ou investir melhor esses recursos, porque os recursos são limitados mesmo, não tem jeito. Então, como os recursos são limitados, se a gente conseguir aplicar de uma forma mais racional, com base em evidência científica, melhor. Né? Então, vamos lá. Então, foi essa introdução para falar do ponto de vista, não sei se foi muito complexo para vocês, do tratamento, eu falei do diagnóstico e do tratamento, tá? Não entrei na seara da fisioterapia, porque é da área da Priscila, eu não vou competir aqui, né? Então, vamos lá. Vou puxar aqui. Primeiro, vamos ver se está... então, esses são centros. Interessante que a gente conseguiu as regiões diferentes, né? Centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Então deu para a gente ver, será que tem uma diferença de problema, porque é um país continental, né? Será que no sudeste é diferente do que a região centro-oeste, os problemas, etc. Né? E o que a gente vai antecipar? A gente observou que não, o problema é mais ou menos homogêneo, porque todos trabalham com o SUS. Né? Em São Paulo, só em São Paulo, para a gente ter uma ideia, a gente teve a Santa Casa de São Paulo, a Unifesp, que é a antiga Escola Paulista de Medicina, tem a USP, tanto de São Paulo, de Ribeirão Preto, a ACD, que todos conhecem também, faz o trabalho de meio do SUS, a Santa Casa de Santos, o Unesp de Bucutatu, o Unicamp, Guarulhos, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, então vários centros aqui que participaram. Tá? E como coletar esses dados hoje em dia? Né? Porque hoje em dia a gente tem que proteger o banco de dados. Você fala assim, coloca numa planilha Excel, num papel,
Isso daí qualquer um pode mexer, entendeu? E às vezes é interessante, quem faz pesquisa sabe que às vezes você está tão empolgado com algum método assim, que inconscientemente você vai lá, tudo bem, vamos dar uma mexidinha aqui, e sempre vai para o seu lado que você pensa, né? Então, o ideal é você proteger seu banco de dados, né? Para cada vez menos. Pode ter ação consciente, né? A gente já viu várias pesquisas aí antiéticas que saíram na mídia, até que tiveram que retratar, tirar o paper, o artigo da revista, etc., de pesquisadores renomados, né? E às vezes inconsciente. O problema é inconsciente, você faz sem querer isso. Assim, puxa, eu acredito tanto no método, né? Que aí, até quando você vai fazer um questionário para o paciente, se você está melhor, o paciente vai falar assim, não sei o quê, mas você interpreta, nossa, não está bem, então é importante você proteger os dados. E hoje em dia o OMS reconhece esse banco de dados, chama REDCap, tá? O que é o REDCap? Você coloca em nuvem isso para uma assistente de pesquisa, né? E aí o centro aqui da Praia Grande pode preencher o banco de dados e outro centro lá em Tóquio pode preencher o banco de dados em nuvem, tá? Então é muito interessante essa forma para coleta de trabalhos de muitos centros. Então quando você manda para uma revista que foi para o REDCap, fala assim, puxa, o trabalho tem mais chances de ser aceito, porque foi um banco de dados importante. E a gente conseguiu 704 crianças esperando a lista de espera desses centros. 704 crianças que estão com esses trabalhos da década de 50, 60, que a gente está vendo a história natural, né? E aí você fala assim, puxa, isso é antiético, né? Esse trabalho é totalmente antiético. São 704 crianças que não estão fazendo nada, e a gente sabe que tem tratamento, só que os comitês de ética aprovaram. Por quê? Porque não ia ter tratamento mesmo. Então por isso que do ponto de vista ético ele foi aprovado, né? E para os estudos dos países mais avançados, é um banco de dados que a gente tem de hoje em dia de ter um grupo controle de não tratamento, né? Então é uma forma de você ter um grupo controle do ponto de vista ético de casos não tratados, né? Se tivesse recurso, se tivesse nunca seria aprovado, né? Como foi muito debatido um trabalho da década de 60 que foi nos Estados Unidos, que eles estudaram a história natural da evolução da sífilis. Colocaram alguns pacientes com baixo nível socioeconômico e observaram como que evoluía a sífilis, né? Mas só tinha penicilina, né? E um tratamento barato. Então isso daí foi... Até fizeram até um filme a respeito disso, né? Desse estudo antiético. Então, lá, o que aconteceu com essas 704 crianças? Tem essa distribuição, a região 152 do Nordeste, você vê que o Sudeste bastante, 306, né? É que aí tem uma tendência de você ter um número maior nos centros credenciados. A gente não tem nenhum centro credenciado hoje na região da Amazônia, então lá não tem, mas Sudeste, a grande maioria dos centros, então tem um número um pouco maior, né? A gente fez algumas reuniões com esses centros. Essa aí foi o número de dados de cada centro, né? E qual foi a nossa sacada? Assim, puxa, como a gente vai fazer para ter essa coleta? Porque hoje em dia a maioria dos médicos ele tem uma ação assistencial mais, né? A gente não é pesquisador só, a gente atende ambulatório. O ambulatório de Santa Casa, por exemplo, vai de manhã, das 8 da manhã a 1 da tarde, 150 pacientes. Você fala assim, puxa, vou parar para fazer pesquisa, para fazer questionário. Aí até meu colega falou assim, pô, me ajuda aí, eu atendi 20 casos, um só para fazer questionário, então tem uma demanda muito grande social. Então, como a gente vai fazer para fazer essa coleta? Primeiro, a gente conseguiu um assistente de pesquisa que ficava de cão de guarda, ele ficava ligando, e aí, vocês não estão preenchendo, etc. Segundo, que todo o estagiário que está fazendo o estudo de 2 anos da Sociedade Brasileira de Coluna, para conseguir entrar para conseguir o diploma dele, precisa fazer um trabalho científico. Ele falou assim, se vocês coletarem e fazerem um trabalho científico de cada centro, do seu centro, você ganha nota máxima da prova. Aí eles ficaram empolgados e começaram a fazer coleta de dados. Assim. E fora que conseguiram já um projeto aprovado do Comitê de Ética. Quem lida com pesquisa sabe que o Comitê de Ética aqui no Brasil é muito complicado, né? Muito complicado. Demora às vezes 6, 8 meses. Demora, então eu falei assim, puxa, já tem um comitê de ética que já é um ganho. E a gente deu um grant de pesquisa de R$2.000 para cada estagiário. Falei assim, além disso vai ganhar um diploma de grant de pesquisa, ele vai colocar lá no currículo Lattes, e você vai ter uns R$2.000 de ajuda de custo. Então a gente juntou tudo isso, então todo mundo se entusiasmou para fazer a coleta dos dados aí, tá?
A grande maioria do sexo feminino, como vocês vão ver, a deformidade principal da escoliose é do adolescente, que geralmente pega mais menina, né? Então, por isso já justifica a idiopática, né? O que é idiopática? Idiopática é uma forma elegante de você falar que você não sabe a causa de uma coisa. Quando você fala assim, miocardite, dermatite idiopática, existem várias hipóteses, mas não é batido uma terra, não é estabelecido a causa. Então aí coloca como idiopática, tá? Por incrível que pareça, não sabe a causa hoje da grande maioria de escoliose, que chama escoliose idiopática. A gente sabe as características dela, tem várias hipóteses, né? Mas nenhuma foi determinante, né? A parte genética é multifatorial, não obrigatoriamente se você tem um irmão ou se você tem um filho, que você tenha escoliose, ele vai herdar. Então, é multifatorial, então a gente não sabe a causa ainda, por isso se chama idiopática. E tem outras causas que a gente sabe a causa, que são as minorias, por problemas congênitas, as vértebras mal formadas, né? Por problema neuromuscular, por desbalanço neurológico, pode levar a escoliose, acompanhando algumas outras doenças sindrômicas, mas a idiopática é a principal. Tá? E quais foram as causas do atraso? Eu vou falar resumidamente aqui. Uma que foi perguntado para cada centro, por que não está sendo, qual a causa principal? Uma que já foi comentada na apresentação do Dr. Elton, subfinanciamento. Ou seja, o custo do tratamento é muito maior do que o SUS abre, tá? É uma das causas. Então, acaba não realizando esse tratamento. Outro quando a criança é muito pequenininha, você pode fazer órteses, aquilo que eu falei dos coletes, né? Existem faltas de oficinas ortopédicas em muitos centros para encaminhar esses pacientes do SUS. Então, essas crianças não conseguem a órtese, não conseguem o colete. E quando a criança é muito pequenininha, tem um método que é muito bem estabelecido também, colocação de gesso. Anestesia a criança e coloca um gessinho para deixar ela mais retinha ali, né? E só que a gente não tem treinamento de alguns centros e não tem código do SUS para isso. Não existe código do SUS para isso, um tratamento que não existe. Isso é um problema que pode ser trabalhado, né? Você fala assim, vamos criar um código para isso. Outro que existe uma tecnologia que foi criada que chama monitoração neurofisiológica. O que é nada mais do que durante a cirurgia? Sempre existe o risco de machucar a medula, onde passa os nervos, e a criança acordar paraplégica. É um risco inerente isso. Menos de 1%, mas existe o risco, né, estatístico de acontecer. Então, antigamente, no meu treinamento eu faria esse teste, chama teste de despertar. Aí a gente fala isso para a mãe, o pai fica desesperado. Mas o que é esse teste de despertar? Durante a cirurgia, a gente vai lá, fixa tudo, e acorda a criança no meio da cirurgia. Mas é claro que com cuidado anestésico, não vai lembrar de nada disso, mas dá uma superficializada anestesia e pede para mexer as pernas. Mexe sempre no momento de tensão à cirurgia, você fica todo mundo esperando ali, mexe o pé, né? Se não mexer o pé, pode ser que você corrige demais e puxou a medula, pode ser que um dos implantes dos grandes parafusos pode estar tocando na medula e dando alteração neurológica, aí você tem que tirar tudo, tá? E hoje tem uma metodologia que a gente faz um teste durante a cirurgia e vê a função da medula, chama de monitoração. São os eletrodozinhos, então em tempo real você fica sabendo, será que está perto da medula ou não? Então aumentou a segurança mesmo. E acredito que nenhum cirurgião hoje faça sem essa tecnologia. Só que o SUS não tem esse código, não arca com esse equipamento e não arca com recursos humanos e técnicos. Então, eu pergunto assim para alguns centros, por que você não marca porque não tem monitoração neurofisiológica? O problema de UTI melhorou muito depois do Covid, porque por causa do Covid foram criados muitos UTIs. Então, geralmente foi um problema que está segurando menos isso, tá? Se falar dessas causas, são as causas principais: falta de treinamento, falta de codificação, que pode ser codificação. Quando a criança é muito pequenininha, menos de 20 quilos, precisa de um material específico, que ele é de baixo perfil, que chama. São parafusos menorzinhos, que também são mais caros e que também o SUS não arca. Então, essas são as questões, né? E a lista de espera? A lista de espera não tem nenhuma ordem, não é uma lista de espera centralizada, cada centro faz de um jeito. Em geral, são casos que passam na frente porque são judicializados, ou que a mãe foi lá no ambulatório e começou a quebrar tudo, aí o diretor fala assim, interno, pelo amor de Deus, né?
porque senão vai ter um problema aqui. Então não existe uma lista de prioridade, como existe, por exemplo, na lista de espera, que passou toda essa fase, já que foi a lista de transplante hepático. Então tem lista nacional, tem critérios de prioridade, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente na lista de espera de 55 graus, de 23 anos, que não vai crescer mais a curva, ou você tem na lista de espera um paciente que chegou hoje com 50 graus, uma criança que vai crescer muito rápido, que é uma imatura, qual que eu faço primeiro a cirurgia? Eu espero que a criança fique pior com a outra, não vai piorar mais, vai de 50, vai para 60, 80, às vezes 100 graus, como aquele caso que o Dr. Elton mostrou. Quem deve chamar primeiro? Na Santa Casa, eu falo assim, não, vamos dar prioridade médica, que não é cronológica, isso gera um problema, né? Mas eu estou na espera de 18 anos, né? Por que vai passar ela também? Eu passei por tudo isso. Então, é um problema, realmente, de discussão. Bom, então é isso que eu gostaria de passar, mais uma vez agradecer a oportunidade para essa discussão, em especial a Priscila, e eu estou aberto aí para perguntas. Agradecer ao doutor Robert Mevis, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Coluna, membro do Health Policy Committee do Escoliose Research Society, chefe do grupo de coluna do Pavilhão Fernandinho Simons da Santa Casa de São Paulo, pós-doutor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialização em ortopedia e traumatologia, especialização em cirurgia da coluna vertebral. Vamos à nossa próxima palestra, que é com o doutor Gabriel Bessa, e o tema, desmistificando a cirurgia da coluna. Doutor Gabriel, que é credenciado pela Sociedade Brasileira de Coluna, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, especialização em cirurgia da coluna pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, especialista em ortopedia e traumatologia pela FMRP USP e graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Olá, bom dia para todo mundo. Primeiro, mais uma vez, eu queria agradecer. Estivemos aqui ontem, falamos um pouco de escoliose e hoje, conversando um pouco com o público que está aqui, com o pessoal da organização, a gente resolveu desmistificar um pouco a cirurgia da coluna. Como eu sempre falo, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Isso é uma das coisas que eu sempre vou comentar com vocês e vou levar à tona, porque muitas vezes vocês não sabem que um cirurgião de coluna ele tem uma sociedade, e para fazer parte dessa sociedade você tem que estudar muito, você tem que prestar uma prova, tem que fazer até um trabalho científico. Isso tudo faz parte da formação de um médico, de um cirurgião. Para quê? Para que ele tenha qualificação para tratá-los. Bom, só lembrando mais uma vez, estamos no Junho Verde, que é um programa de conscientização da escoliose. Então, mais uma vez, gostaria de parabenizar a todos que estão aqui presentes, porque, como o professor Robert falou, isso poderia ser facilitado na parte do educador físico. Existem medidas públicas que, se elas forem realizadas, elas têm uma eficácia muito boa. Então, o melhor tratamento para a escoliose, sem dúvida alguma, é o diagnóstico precoce. Lógico, nós temos todos esses empecilhos para realizar o tratamento de quem é cirúrgico. Mas já imaginou se nós conseguirmos realizar o diagnóstico precoce e tratá-los de forma adequada, com colete, com orientação? Muda completamente, inclusive a parte psicológica na qual as famílias todas estão sobrepostas. Esses aqui são meus dois gafanhotos, o campeão ali, o palmeirense. Eu queria simplesmente mostrar para vocês que é a mesma visão, é a visão do cirurgião de coluna, mas por uma outra forma de olhar, que é o olhar de todos vocês, uma população que está acostumada a ver a cirurgia de coluna como algo doloso, como algo que machuca, algo que sequela. E as coisas evoluíram. Ao longo dos anos, como o professor falou, que ao final aqui eu vou falar um pouco da monitorização neurofisiológica, mas ao longo dos anos nós trouxemos mais segurança. E a segurança começa já com vocês separando aquele cirurgião que é o famoso da rede social, do cirurgião que tem formação, do cirurgião que é membro da Sociedade Brasileira de Coluna, do ortopedista que passou na prova de título da SBOT, que é uma das mais difíceis do mundo. Então, assim, pesquisem, se atualizem, vão para esse lado, esqueçam um pouco essa parte da rede social. Ter seguidores é interessante,
mas até um certo ponto. Eu queria já falar que eu não vou vender meu peixe, tá? Eu quero mostrar para vocês que a medicina evoluiu. Pessoal, quem não sabe, eu sou de Santos, moro aqui na Baixada Santista, sou cirurgião da Baixada. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, porque eu me sinto responsável por representar a sociedade aqui na Baixada, e nós somos muito poucos, tá? Se eu não me engano, nós somos em 3 membros que fizeram a prova de título de coluna, e estamos na Baixada Santista inteira. Então vamos lá. Bom, como eu comento sempre, para falar sobre cirurgia de coluna, um cirurgião ele tem sempre que estudar. Para fazer enfermagem, vocês têm que estudar. Fisioterapia, a mesma coisa. Todas as áreas, dediquem-se. Não adianta chegar atrás de uma mesa, não adianta simplesmente chegar ali e fingir que viu ou fez um curso numa rede social ou fez um curso de fim de semana. Tudo precisa de muita dedicação, porque isso nós tratamos de vidas. Isso é sempre necessário. Na parte de coluna, nós temos que saber não só operar. Se vocês encontrarem um cirurgião por aí ou um médico, ele simplesmente vai falar de cirurgia, pegue uma outra opinião. Eu sou sempre a favor de meus pacientes procurarem uma outra opinião. Isso é correto, isso é adequado. O que acontece? O cirurgião tem que saber examinar. Exame físico, isso é primordial. Porque, como eu disse, a medicina ela evoluiu, mas ela é totalmente dependente da clínica e da história desse paciente. Então, como eu sempre falo, cirurgia de coluna, ela é feita de princípios e conceitos. E para você ter princípios e conceitos, o que a gente precisa? Estudar, 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 escutar muito o paciente e saber examiná-lo. E isso aqui, uma mesa de um consultório. Sentar atrás da mesa do consultório tem toda uma bagagem por trás. Mas vocês têm que reconhecer que nós temos que examinar e escutar o paciente. Eu entendo alguns locais, alguns planos de saúde que forçam, tá, o médico a atender em 6 minutos. Tá? Eu entendo só a parte financeira do convênio. Médico, não. A gente simplesmente para e vai arrumar o tempo para o paciente. Nós temos que saber discernir o que nós vamos tratar, principalmente para adequar a expectativa de vocês. E armas? Armas, o cirurgião tem inúmeras. Tá? Nós temos parafusos, nós temos implantes, nós temos queijos, nós temos procedimentos de dor, nós temos procedimento de jogar cimento em vértebras fraturadas, técnicas minimamente invasivas, porém extremamente efetivas. Cada paciente precisa de uma técnica adequada. E tem aquela que o pessoal comenta aqui, sabe, o meu carro-chefe hoje, que eu falo para vender o peixe, é a endoscopia de coluna. Que a endoscopia de coluna nada mais é do que uma ferramenta na mão do cirurgião. Não significa que as outras técnicas não funcionam. Lógico que se você tiver princípios e conceitos, você vai fazer a indicação adequada para cada um. Isso é para tudo. Então, o que é esse alvo? A cirurgia hoje de coluna, a gente costuma falar que a endoscopia de coluna é uma cirurgia alvo dirigida. Eu já não falo mais isso. Eu falo que a cirurgia de coluna ela é alvo dirigido. O que é ser alvo dirigido? Eu tenho que examinar, eu tenho que conversar, adequar uma expectativa e escolhendo o melhor material para o paciente ali em questão, como diz o professor à la carte, eu vou tratar da melhor forma, eu vou tratar pontualmente para minimizar riscos e melhorar a qualidade de vida. É isso que nós buscamos sempre, inclusive nas crianças. Uma cirurgia de escoliose é uma cirurgia relativamente agressiva, hoje com muita segurança, mas o que nós buscamos? Melhora da qualidade de vida, tanto emocional como uma qualidade de saúde, minimizar danos futuros. E foi isso que aconteceu. Ao longo do tempo, a cirurgia ela era uma cirurgia realmente aberta, ela foi progredindo, nós fomos diminuindo, começando a utilizar alguns microscópios, depois fomos fazendo algumas cirurgias vídeo assistidas, até que chegou na parte da endoscopia, que hoje com um acesso de 7 milímetros, que é a ponta do dedinho, a gente consegue tratar muita coisa. E essa é a visão que nós temos que ter agora. Se você não souber anatomia, não souber o que você quer tratar, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Porque agora é assim, é um furinho e você tem que navegar por esse furinho para tratar aquela doença em questão. E isso nós sabemos que tudo em coluna existe uma curva de aprendizado. Essa é a curva de aprendizado que eu mais gosto, tá? Que eu comento sempre, até quando eu vou ministrar alguma aula para algum colega, algum grupo, é a parte da confiança. O cirurgião, quando ele termina,
ele começa a fazer alguns casos, a confiança vai lá em cima. É impressionante. E aí ele vai se deparando com alguns casos que não ficam tão bons. E aquela moral vai abaixando. Isso é em tudo na vida. E até que um dia ele vai chegar lá na frente, ele vai ter experiência, vai ter vários casos, vai ter feito coisas boas e ruins. Mais uma vez, como eu comentei ontem, o público troca. Eu não acredito que nenhum cirurgião de coluna saia da sua casa para fazer mal a alguém. Existem alguns riscos que estão inerentes ao tratamento. Isso tem que ser explicado naquela boa consulta pré-operatória. O paciente, a família e o cirurgião têm que trabalhar juntos para ter sucesso naquele procedimento. E aí no futuro ele pode virar um expert. Isso demora. E aqui, o que é? Agora, eu sei que tem um público geral que eu sei que o pessoal gosta de vídeo, então vamos comentar alguns vídeos. Deixa eu ver se vai passar. Isso aqui é um acesso, um tal acesso de 7 milímetros, e através desse pequeno acesso, nós conseguimos sim tirar volumosas hérnias. Eu não sei se quer diminuir um pouquinho a luz aqui, por favor, do palco. O pessoal consegue ver um pouquinho melhor o vídeo. Não tem problema não, posso desaparecer. Não vai mudar em nada. E são hérnias realmente volumosas que nós conseguimos retirar por esse acesso, sem a necessidade de fazer grandes ampliações do canal, que isso significaria em colocar parafusos. Além de... Não, pode deixar abaixo, por favor. Além disso, nós podemos tratar alguns casos, que isso aqui são aquelas compressões do canal, o que acontece normalmente em paciente mais idoso. Ali são uma imagem de uma tomografia pré e pós-operatória. Inclusive, a cirurgia minimamente invasiva, ela é muito indicada em pacientes um pouco mais obesos. Aqui é o que nós chamamos de foraminoplastia. No paciente idoso, sim, pacientes idosos. Nós hoje temos tecnologia suficiente para tratá-los de forma adequada e com mínimos riscos, buscando sempre qualidade de vida. Isso que todos nós preconizamos, isso que nós aprendemos nos centros de referência. Nós estamos ali para trazer o bem para a população. Como eu disse ontem, retomando mais uma vez, o que nós fazemos? Não são só as políticas públicas, a gente não fica só reclamando. Podem ver que a Sociedade Brasileira de Coluna, grupos de médicos, nós sempre tentamos trazer a experiência, a tecnologia para a população. Só que a gente não consegue tratar todo mundo o tempo todo. A gente precisa de políticas públicas plausíveis e com capacidade para que tudo isso ocorra. Vontade, nós cirurgiões temos. Isso eu posso garantir. Se eu estiver falando mentira, o presidente da nossa sociedade está aqui. Cistos facetários, o que é isso? São pequenos, mas vocês vão lembrar aqueles cistos que tem na mão, e a gente consegue realmente retirá-los, também inteiro, complexo por endoscopia. O vidinho eu consigo puxar o cisto por dentro da cânula. Estenoses cervicais, são compressões na localização da cervical que o nervo sai. Nós conseguimos descomprimir, ali seria toda, desculpa que muda um pouco a nitidez, mas nós conseguimos descomprimir as raízes saindo da medula cervical, minimamente invasivo, por cortes de 7 milímetros, com alta precoce. O que é alta precoce? No mesmo dia, 4, 6 horas depois do procedimento. Lógico que isso é à la carte também. Tem os riscos, o paciente é mais idoso, já tem 80 primaveras, existe o bom senso. O cirurgião de coluna, não se esqueça, ele é médico, ele tem que prezar pela segurança no geral. Ninguém vai chegar vendendo uma técnica para vocês ou falando alguma coisa, olha, vai sair aqui, vai fazer com anestesia local e sedação, sai daqui a 4 horas. Não é assim para todo mundo. Cada paciente tem sua peculiaridade, cada paciente tem que ser tratado da melhor forma possível. Outras coisas aqui, por exemplo, esse caso. É um caso de uma hérnia cervical que até pouco tempo o pessoal me falava que eu não conseguiria tratar. Ela é migrada e ela está mais central. Ali tem a ressonância pré e pós-operatória. E esse paciente melhorou completamente os sintomas. Até então, foi falado há pouco tempo que isso não poderia ser feito. Então, mensagem: a medicina evolui ano após ano. O cirurgião ele busca o conhecimento, e vocês da mesma forma têm que buscar. São todos os pacientes que eu trato assim? Com certeza não. Não são. Eu continuo fazendo cervicais pela via anterior. Via anterior é essa, que é um acesso que nós temos aqui, que eu falo que a natureza nos dá um acesso à coluna cervical extremamente seguro, extremamente eficaz. Isso está disponível no SUS. Vários colegas realizam, eu também realizo, mas eu tento sempre estar evoluindo e me desafiando. E isso também faz parte.
Quando eu proponho uma cirurgia daquela, é com consentimento do paciente. Ele sabe o que eu vou fazer, ele sabe qual que é a minha perspectiva. Então nós conversamos sempre e vamos quebrando barreiras junto e divulgando isso. E aquele bendito da C5. Por exemplo aqui, esse aqui é um paciente, que eu sei que o pessoal fala assim, poxa doutor, eu operei e não melhorei. Tudo bem, procure um cirurgião da Sociedade Brasileira de Coluna. Nós podemos examinar, avaliar, tentar buscar uma forma de ver se podemos lhe trazer um pouco mais de conforto. Esse caso é um paciente que foi operado, continuou com uma compressão na coluna cervical e antigamente nós fazíamos isso totalmente aberto por trás, ou pequeno, hoje também depois foi evoluindo, tem um tubular, que é um tubinho um pouco maior, e hoje tem um acesso por 7 milímetros, também plausível, também eficaz. Ali do lado é o que foi falado da neuromonitorização fisiológica. Em tempo real, conforme ocorreu a descompressão, foi possível ver melhorando toda a força do pescoço para baixo de cada raiz. Ali foi feito pelo professor Ricardo Ferreira, que é um dos papas da neuromonitorização e que trouxe a neuromonitorização para todo o nosso país. Desenvolveu, nos auxiliou o cirurgião, joga junto com o cirurgião e mais ainda, ele treinou muitos médicos. Isso não tem preço, porque ele conseguiu dessa forma difundir essa técnica cada vez mais. Então era um acesso ali posterior. E tem um acesso em 7 milímetros. E aqui é um caso um pouco mais significativo para mim, principalmente. Deixa eu ver se vai passar. Vocês conseguem tentar rodar o vídeo para mim aí, por favor? Esse aqui é um paciente com uma hérnia T1, T2. Eu falo que a endoscopia, algumas técnicas, elas vão modificando ao longo do tempo a evolução da cirurgia de coluna. Esse paciente, ele tinha uma compressão torácica T1, T2, que é alta, importante, com alteração neurológica. Foi proposto por alguns colegas, como é um paciente daqueles obesos que não tem pescoço, o externo era alto, tinha que fazer uma esternotomia, abrir como se fosse um acesso para o coração, uma cirurgia extremamente agressiva. E aí nós propusemos uma cirurgia por via endoscópica, pela região posterior, 7 milímetros de acesso, conseguimos tratar, retirar a ressonância pré e pós, e aí ele teria a imagem da cirurgia no término, que seria toda a anatomia cervical, mas não está passando, não tem problema. Então, assim, as coisas estão em evolução. Isso é muito importante todos sabermos. Olha, realmente assim, a esternotomia é uma técnica que ela é consagrada, ela existe, mas ela tem altos índices de complicações. Então nós tentamos evoluir. Saibam que isso está acontecendo. Inclusive as cirurgias, mais uma vez, que nós estávamos falando ontem de escoliose, ela está evoluindo. Na neuromuscular nós já temos a técnica bipolar, do professor Dobucei e do professor Dr. Miladi. Vários cirurgiões já estão credenciados com essa técnica no Brasil. As coisas estão em evolução e a segurança intraoperatória é o principal, segurança da anestesia, segurança do cirurgião que está bem informado, cirurgião do implante, do material. E aqui é o acesso desse paciente. Hérnias torácicas, isso é um grande desafio, é o pesadelo do cirurgião, tá? Normalmente hérnias lombares nós não temos grandes complicações, cervicais também não, torácicas sim. É difícil o acesso, as complicações existem e é o nosso temor realmente no medo da paraplegia. Esse aqui é um caso de uma hérnia torácica que foi possível sim tratar, tá, por endoscopia. Agora vamos parar todos os vídeos. E esse paciente aqui, um caso interessante, porque qual que era a queixa dele? Alteração no esfíncter, alteração no ânus. Ele foi taxado de louco, porque ele sentia uma contratura no ânus constante, gerando até dor muitas vezes. Ele foi taxado de louco, passou por vários médicos, louco, até que passou com não foi comigo, eu que operei, mas um amigo meu de Goiás, de Goiânia, que é membro da Sociedade Brasileira de Coluna, ou examinou e falou, peraí, isso é neurológico, vamos examinar. Fez um exame de neuroeixo e localizou a causa da compressão. E o que aconteceu nessa cirurgia? O potencial do esfíncter melhorou quando a gente conseguiu retirar a hérnia. Então, realmente, a causa era essa. Eu acho que vamos parar todos os vídeos agora. Tudo bem. Outro caso de hérnia torácica, T8 e T9, podem ver que dentro da medula torácica tem uma calcificação importante. Esse é um paciente idoso de 78 anos, mas que com sucesso nós conseguimos resolver. Esse aqui é um outro caso, que é uma estenose torácica, que também isso já foi bastante questionado e nós conseguimos também resolver por via endoscópica. Mais uma vez, endoscopia não é para tudo.
nós estamos nos desafiando. Então, assim, as coisas estão evoluindo. Poderia simplesmente abrir esse paciente, fazer uma laminectomia, provavelmente eu conseguiria tratá-lo. Poderia utilizar as técnicas convencionais? Sim, o importante é o tratamento. O que eu quero falar aos senhores é: para com essa história de que cirurgia de coluna é sempre um terror, é sempre uma lamentação, não se deve ser realizada. Com indicação adequada, isso é o mais importante que eu ressaltar, ela é muito gratificante, tanto para o cirurgião quanto para o paciente e para a família. E a artrodese, que é a tal do cage, dos implantes, dos parafusos, hoje eles também foram evoluindo. Esse aqui é um caso que já tinha sido operado, e lá em 2003, se eu não me engano, o colega colocou um cage ali na região mais embaixo, teve uma instabilidade do nível próximo ao cage, que é uma evolução que pode ocorrer. E hoje nós estamos nos desafiando a fazer cages por via endoscópica. O parafuso ele é passado de forma percutânea, um acesso mais ou menos do tamanho do meu dedão. Nós conseguimos evoluir nisso. Inclusive, alguns serviços do SUS teriam um tratamento, eu até fiz parte do headcap de fraturas. Eu lembro que o professor Robert, eu conversei uma vez, a gente faz parte disso para randomizar fraturas de forma percutânea, fraturas de forma aberta, o que muda, como que evolui esse paciente. Mas da mesma forma, um comitê de ética quer que essas pessoas sejam tratadas. Isso é o mais importante falar, tratamento. E aqui, a maravilhosa neuromonitorização intraoperatória. Isso existe, isso está disponível, no SUS tem muita dificuldade, mas assim, não sei se vocês sabem, o pessoal vai falar, médico, o médico só quer saber de dinheiro. Para. Inclusive no SUS, os meus amigos fazem neuromonitorização fisiológica sem ganhar um centavo. Eles pedem auxílio para pegar o material, os implantes, os eletrodos que fazem a monitorização, e esses eletrodos também são doação. Então, assim, existe aquela dificuldade na escoliose? Existe, mas nós médicos nos mobilizamos. O que nós gostaríamos muito é que a população também tivesse consciência disso, que o serviço público tivesse consciência disso. Dinheiro é complicado de falar no nosso país. A gente não sabe para onde está saindo. Uma vazão tem para vários lugares, mas ele poderia ser melhor administrado. Com certeza não sou eu que faço isso, que não é minha formação, mas é o que nós buscamos. E esse aqui eu queria... Nossa, eu vou torcer para o vídeo passar, tá? Esse aqui é um caso gravíssimo de uma hérnia de disco torácica, que eu fui convidado para operar em Minas Gerais, inclusive eu estou indo para lá hoje à noite, e é um outro caso. E aí o que aconteceu? Esse paciente é uma mulher, ela estava com paraplegia. Hoje a cirurgia seria uma costotransversectomia, entre outras técnicas, tá? E ela, para falar que ela estava totalmente paraplégica, de vez em quando ela sentia alguma coisa na perna. Por alguns colegas que não são membros, mais uma vez, da sociedade de coluna, consideraram, olha, não tem que fazer nada, o risco é muito alto, deixa, já era, acabou. E esse meu colega, lá de Minas, ele falou, Bessa, eu não concordo, o que você acha? Eu falei, olha, vamos lá, vamos tentar, explica para ela os riscos e vamos tentar. Bom, aqui é o intraoperatório, a medula já descomprimida, esse seria o final da cirurgia. E a questão é, será que daria para fazer isso por endoscopia? A gente fica se questionando, será que eu vou causar algum dano para ela? E foi explicado isso a ela, e ela queria tentar. E aqui foi o resultado final. Eu falo, poxa, Bessa, você deixou ali um pouco de hérnia. Realmente, eu não consegui tirar tudo. Eu consegui entrar com um drill, que é com uma broca embaixo da hérnia, embaixo da medula, e deixar aqui um pouco mais mole. Tá, mas, como eu sempre falo, eu ligo para a imagem. Ontem eu comentei isso. Alterações no exame de imagem de vocês é a coisa mais normal do mundo. Cabe ao cirurgião interpretar se é aquilo ou não, ou melhor, cabe ao médico interpretar se é aquilo ou não que está causando seus sintomas. Então, assim, muitas das alterações, frequentemente a gente vê em consultório, colega indicou uma cirurgia, alguém indicou, e não tem uma indicação absoluta. Conseguimos aguardar, conseguimos observar. Então, tenham consciência, busquem segundas, terceiras opiniões, isso não tem problema, isso é totalmente plausível. Mas busquem quem são as pessoas que vocês estão desejando essa opinião. E aqui, vamos lá, vamos ver se eu consigo passar um pós-operatório dela. Deixa eu ver, queria que passasse, viu? Vai tombar ali, mas vai ficar meio torto, paciência. Ali ela estava mais ou menos com uns 20 dias da cirurgia, começou a esboçar algum movimento
Só isso daí pra gente, ela ligar e falar que estava controlando o esfíncter, o xixi e cocô já é uma festa. Faz tudo valer a pena, todos aqueles 15, 16 anos de estudo. Aqui embaixo ela começou, depois já era mais ou menos uns 40 dias de pós-operatório. Isso para nós não tem preço. Muitas vezes a gente chama isso de milagre, tá? Então eu gostaria de falar para vocês que nós cirurgiões estamos sempre ao lado do paciente. Deixa eu ver se vai. Não tem problema, ela sabe que eu estou fazendo essa palestra. E aqui ela começou a levantar. Até que então, ontem ela passou no consultório do meu amigo e me ligou. Os dois me ligaram por vídeo, que foi aquele chororô de um lado e do outro. Lógico, vocês podem ver que a marcha dela é uma marcha com alterações neurológicas, mas me desculpem, isso tem valor. A medicina ela está em evolução, a cirurgia de coluna está em evolução. Nós todos estudamos para isso. Como eu disse, para ser membro da Sociedade Brasileira de Coluna, tem-se que estudar, e isso é constante, isto é medicina. Mais uma vez, eu gostaria de falar aos senhores que eu estou comentando aqui alguns casos, puxando uma sardinha aqui para endoscopia, que o pessoal sabe que eu faço, que a Priscila comentou comigo para eu comentar com vocês, que isso existe. Mas basicamente o que eu falo sempre é: estudem, saibam estudar, busquem quem é o profissional, tanto na área de fisioterapia, de enfermagem. Não para com esse negócio de fazer um curso de final de semana e achar que é um especialista. Ninguém é um especialista. Eu estou muito longe de ser um expert. A minha diferença com o professor é gigantesca. Ele tem muito mais bagagem que eu, sem dúvida nenhuma. Eu sei disso, toda vez eu falo que eu aprendo. O professor Elton Defino foi o meu professor. Foi ele quem me ensinou pessoalmente. Sentava ele aqui e eu ficava do lado dele todos os dias. Isso a gente valoriza, a gente aprende como lidar com as pessoas. Faz parte da nossa formação. São esses centros formadores que o professor comentou. Então, assim, aqui todo mundo que faz parte, todo mundo que me apoia, alguns consultórios no qual eu estou, mas o que eu gostaria de falar sempre é isso. Nós não tratamos exame de imagem, nós tratamos pessoas, pacientes. A medicina ela está em evolução, um dia após o outro. Então saibam que hoje nós conseguimos tratar de forma segura crianças, adultos e pacientes idosos. Aí sempre tem a pergunta, tá? Eu vou adiantar, qual foi o paciente mais idoso que eu operei de coluna? O meu, 96 anos. O senhor sumiu. Obrigado.